Continuando com o nosso lado espiritual aqui, vamos convocar o Maurinho para fazer a leitura aqui para nós. Ensinar é um desafio. Ensinar é um desafio. Às vezes, precisamos usar métodos diferentes para alcançar certos resultados. Veja o exemplo abaixo e perceba a sabedoria empregada por um simples zelador. Marcas de batom no banheiro. Numa escola pública, estava ocorrendo uma situação inusitada. Uma turma de meninas de 12 anos que usavam batom todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de batom. O diretor andava bastante aborrecido porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho ao final do dia. Mas, como sempre, na tarde seguinte, lá estavam as mesmas marcas de batom. Um dia o diretor juntou um bando de meninas no banheiro, explicou pacientemente que era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez uma palestra de 1 hora. No dia seguinte, as marcas de batom no banheiro reapareceram. No outro dia, o diretor juntou o bando de meninas e o zelador no banheiro e pediu ao zelador para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador imediatamente pegou um pano, molhou no vaso sanitário e passou no espelho. Nunca mais apareceram marcas no espelho. Há professores e há educadores. Boa semana. Boa semana para nós todos. A hora que ele falou assim, pegou o pano, molhou no vaso sanitário, eu falei, mas que porcaria danada. Mas realmente chamou a atenção de quem estava fazendo a verdadeira bagunça, né? Bota na boca aí, você está sabendo onde você está pondo na boca. Perfeito. Realmente. Então, pessoal, tem alguma pauta aí para hoje? Peraí, fala aí, Arnon. Sociedade unipessoal. Já que está nessa, a sociedade... Espera só um pouquinho. Fala, Zé Walter. Eu acredito que seja até quase que a mesma. É a atual, como que vai ser a sociedade limitada de um só? É a mesma. A mesma? É a mesma. Eu pôr o Zé Walter aqui e você comenta. Isso. E eu também quero ver parcelamento na receita. A respeito do antigo Sintegra, tá? Pô, Sintegra aqui. Cadê o Everaldo? Só a pauta aqui, a autuação. Bem, pessoal, o problema é o seguinte: o Paulo Mabeto está aqui e ele detectou que existe N e N contabilistas que foram autuados por a falta de apresentar o livro de inventário e de entrada. Livro de inventário e de entrada. Então eu propus para ele o seguinte: fazer uma pesquisa de quantos contabilistas tem no estado de Goiás que foi autuado por não apresentar o livro de entrada de inventário. E se essa autuação ela foi feita antes de qualquer ação fiscal. Se houve ação fiscal, então nós queremos saber quem foi autuado, quantas pessoas foram autuadas após a ação fiscal, que seria o comunicado no domicílio tributário do Estado. Vamos supor,
O contabilista vai lá do domicílio tributário e verifica que está faltando o livro de inventário e de entrada. Se aquela notificação lá no domicílio tributário já é uma ação fiscal para cumprir o artigo 169, que fala que ande qualquer ação fiscal. E essa é a discussão nossa que nós vamos ter aqui, se a gente podemos fazer isso ou não. E eu pergunto aqui, algum de vocês já está sendo autuado pelo Estado por falta de apresentação do livro fiscais, o livro de entrada e de inventário? Alguém foi? Quem é corajoso? Habilite. Eu não vou levantar porque eu não fui. Se eu fosse, eu levantava. Tá? Eu não fui autuado, não, mas hoje até um colega entrou em contato comigo. Eu não tenho no WhatsApp, não, mas ele me chamou no WhatsApp aqui, dizia que tinha uma chuva de autuação lá no escritório dele, de livros, né? Aí perguntou se tinha um jeito de defesa. Foi para ele: se você foi autuado antes de autenticar. Autenticar? Aí você está correto, mas se você tiver autenticado e foi autuado depois, aí você tem defesa. Aí, assim, nós não entramos em quantidade de autos nem de valores, mas ele disse que tinha várias autuações lá a respeito disso aí. E eu sei que a Cefaz joga no domicílio tributário e daí 30 dias ela se dá automaticamente, né? Eu acho que 30 ou 45 dias, se você não visualizou, pela lei, a regra, ele se dá como intimado, né? Eu pergunto, o Antônio Eudes, o Estado colocou lá no domicílio tributário. Então, a partir do momento que ele colocou, ela não está autuada ainda? Ela pode apresentar o livro espontaneamente? Eu entendo que não, porque você já trouxe a notificação fiscal e já é autuação. A espontaneidade é antes da ação fiscal, né? Porque hoje o Cefaz está assim, por exemplo, Simples Nacional, que é obrigatório ter livro. Você não cadastra no Simples Nacional se você não aderir ao domicílio tributário. Automaticamente você está sendo interessado ali, monitorado, que as intimações vão para aquela caixa postal. Além de disparar um e-mail da Cefaz e diz: tenho a notificação na caixa do DTE. Então ela manda dessa forma. Então você vai lá, quando você visualizou, a partir do momento que visualizou, eles te dão aqui para assim, a partir da visualização, você tem 30 dias para regularizar com aquela multa, com o desconto de 60% da multa pecuniária. De 30 a 60 dias, 40%. Acima de 60 dias, né? Então eles mandam a notificação fiscal. Então o que eu tenho conhecimento é dessa forma. Vai até a notificação. Para pegar o microfone para você ali, depois eu passo para o Paulo lá. Dá o Arnon falar aí. Por isso o DTE hoje tem aquele efeito daquela notificação que começa a contar o prazo. Então começou a contar prazo, você sabe o que você tem que fazer. Então, não tem o que falar. E aí é fazer para cumprir e pagar a multa, só e pronto, e aproveitar dessa prerrogativa da redução, mas não tem mais choro e nem vela, é pronto e acabou. Por quê? Porque ainda mais no caso desse aí, tão notificado, tão provocado, tão institucionalizado, igual foi o negócio dos livros, né? Aí lembrando, o menino lá era o colega dele, o meu também foi um colega, ligou para mim de um livro de 2014, que eu tinha entregado e tal, e porque como ele tinha transferido a responsabilidade, né, eu não podia autenticar, e eu entreguei para a filha do cliente, e por coincidência não tinha jeito de eu esquecer. Foi bem no dia que chegou os convites de casamento deles que eles não me convidaram, né? Aí eu lembrei direitinho desse detalhe, e ela falou: é verdade, foi aquele dia que você me entregou. E abriu a gaveta, estava lá o livro sem autenticar. De quem foi a culpa? Do nobre colega que de 2014 não viu, até agora, 2018, 4 anos depois, né, que ele foi ver que não... Então quer dizer o quê? 14, 15, 16, 17 e 18, o nobre colega não tinha feito também, né? É porque se não autenticou o 14, não ia autenticar para frente. Deixa o Paulo falar aí para você. Colegas,
Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu resolvi mostrar o meu rosto, mostrar o meu problema, e o que eu tenho encontrado por aí é muita zombaria, sabe? O senhor aí, como é que é o nome do senhor de bigode? Eli. O senhor Vivi, Eli. Seu Eli, o senhor falou certinho. Quem é o corajoso aqui? Porque hoje tem gente que tem uma carteira menor que a minha, uma retirada Prolabor menor que eu, e está achando graça. Está achando que é bom porque faz livre fiscal. Mas a verdade é uma só. O governo Caiado herdou uma indústria de multa aqui no estado de Goiás. Não é culpa dele, não. Eu recebi 27 notificações. Se eu for pagar elas, ainda com aquela redução, eu tenho que vender carro, eu tenho que vender alguma coisa. É uma coisa estratosférica. Se eu esperar o refis, será 27 vezes pagamento mínimo. É algo inviável. Um trabalhador, pai de família, eu não fiz livre fiscal, eu não faço guia nem contra-cheque há muito tempo. Minha equipe não fez. O que eu faço? Mando eles embora? Posso mandar. Eu devia ter olhado, devia. Mas igual eu, tem centenas. Eu acho que colega não podia zombar disso e nem achar graça, porque não fez livre fiscal. No meu escritório, a prioridade é agregar valor ao cliente, não é nem fazer livre fiscal. Outra coisa, eu fui num evento do Rodrigo Valadão, onde esteve presente um famoso auditor aqui, muito conhecido aqui, vocês conhecem, não vou falar o nome dele, e ele disse que o livre fiscal vai desaparecer. E hoje a Cefaz cobra uma fortuna disso aí. Eu peguei 2 clientes nos últimos 3 meses e tinha parcelamento de refis de livre fiscal. Tem muita gente igual eu. E tem gente pequenininha achando que é melhor porque fez livre fiscal. Gente, o estado de Goiás está com a indústria de multa, que nós temos que parar com isso. É muito pai de família, é muito escritório que está penalizado com isso. Isso aí não é coisa à toa, gente. É coisa séria. Nós temos que dar um jeito nisso, e tem que ser lá em cima. É com o governador, é com a Assembleia. Sabe? Não é justo uma coisa. Se for só eu, todo mundo sabe aqui o que é um fato social. Um contador que esquece ou não faz um livre fiscal é um fato isolado. Se tiver 20, 30, é um fato social. Aí tem que ser olhado. Por que essa multa? Essa multa agrega em quê na nossa vida? A economia goiana agrega em quê? Olha aqui, há pouco tempo atrás, quem lembra quando a Cefaz era lá na Independência? Se você esquecesse de fazer uma DPI, era bloqueado, era suspenso a inscrição. Ninguém deixava de fazer. Hoje, o DTE. O DTE é o seguinte: se você não tiver cadastrado ele, suspende o cliente. Você imediatamente vai comprar o certificado digital, faz o DTE, suspende. O Everaldo aqui, há muito tempo atrás, ele colocou lá, junto com a documentação para fazer uma inscrição estadual, que tivesse o contrato entre o cliente e o contador. Não sei quem é dessa época aí lembra disso. Não fazia inscrição. Então tem maneiras de obrigar a pessoa a fazer esse trabalho sem enfiar a faca nas costas do contador, gente. Gente, não precisamos ter vergonha disso, não. O que tem em Goiás hoje é a indústria de... Nós temos que lutar contra isso. Um cliente meu esses dias me procurou, o cartório ligou para ele. O que aconteceu? Ele montou uma empresa, não deu certo a ideia dele, ele quebrou, faliu, ficou com um problema financeiro, tirou o filho da escola particular, colocou na pública, uma penúria danada, chegou multa altíssima, porque não fez a obrigação acessória. A empresa estava quebrada. O Estado enfiando a faca na costa dele. E o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei. Não sei o que essas multas agregam na nossa vida, no cidadão goiano. É isso que nós temos que combater, gente. Isso não é vergonha, não. Nós temos que combater essa indústria de multa do Estado de Goiás. Nós temos que levar isso para o governador. Isso agrega em quê? Melhora em quê a nossa economia? Em nada. Tem muito contador aí penalizado, endividado, por causa desse tal de livro aí que vai desaparecer. E eu ouvi do presidente aí, não vou falar quem, que vai acabar. E nós estamos pagando multa altíssima, um trem que vai acabar. Gente, é sério isso aí, ué. Na realidade, os livros fiscais para as empresas que fazem o SPED fiscal já acabaram, né? Desde 2010. Então, hoje os livros fiscais é o SPED, né? Então, eles inventaram ainda, deixaram remanescente para as empresas do Simples Nacional, que é o livro de inventário e o livro de entrada. Então, são exigências que estão na legislação ainda. Agora, quanto ao fato que você falou, eu vou deixar o Everaldo comentar aqui, depois eu dou alguma palhinha. Não, o que eu estava falando para o Mamed e para o Valadão é que a ideia minha é fazer estatísticas, mandar o e-mail que nós temos aí, que bastantes e-mails, solicitando aqueles que foram autuados
após as notificações no DBE. Se eles forem usuários após a notificação, o que nós vamos fazer com eles? Se vier aqui 1.000 pessoas, 1.000 contabilistas, a partir do momento que tem 1.000 contabilistas, é porque eles não, está verificando que eles não apresentaram, certo? O que podemos fazer? Porque quando tiver a quantidade de gente suficiente, aí nós podemos solicitar, assim como que eu solicitei em 2012, eu me lembro bem, julho de 2012, que o Estado ia autuar todo mundo, então esqueceu o passado, né? Pode ser que, tendo muita gente, ele possa esquecer o passado, mas se for gato pingado, pouca gente, certo? Não sei se eles vão colocar a cara a tapa, aí, infelizmente, certo, o sindicato não poderá fazer nada, né? Porque é muito pouca gente, se for, certo? Mas eu vou colocar isso para ver quantas pessoas vai retornar. Me perdoe entrar mais uma vez no assunto. O que o Everaldo falou é o mesmo que o Rangel falou do CRC. Se não existir demanda, se não existir, como diz o Eli ali, corajosos, nós vamos penar. O que precisa? Eu quero fazer um pedido especial. Gente, quem tem auto de infração, apareça. Tampa o CNPJ, tampa o nome da empresa, igual eu fiz para passar para alguém. Não mostra, então. Mas não tenha vergonha de não ter feito isso. Eu não tenho. Eu tenho recebido clientes, abrido firmas, meu escritório cresceu, mas esse erro foi cometido para a minha equipe. E agora eu devo me esconder, igual uma pessoa que é estuprada e tem vergonha, com medo de chegar na delegacia, alguém falar que você deu bola. Parece um caso desse, gente. Vamos mostrar, quem tiver auto de infração, vamos mostrar esse auto de infração, venha para cá, vamos tentar resolver isso aí. Eu já parcelei, entrei no refis, não tem problema. A gente pode resolver isso aí também, talvez. Mas mostre. O Everaldo vai fazer uma pergunta lá, questionar todo mundo. Você tem auto? Vamos pensar, o Everaldo está colocando, mas vamos falar assim, você tem um auto? Tem. Traz ele, vamos ver depois, se é do jeito que o Everaldo está falando, se pode ser feito alguma coisa, mas tem que surgir. Se você se esconder desse problema, com vergonha talvez, como diz o Eli, aí não vai resolver mesmo não, aí nós somos desunidos mesmo. Você tem um auto? Aparece, responde o Everaldo, responde a gente. Tá? É isso que eu peço para Goiás inteiro. Vamos ouvir o Zé Walter. Som. Como faz falta uma representatividade da classe na política, né? Isso aí, o melhor caminho seria que um deputado tentasse alterar a legislação, que iria por meios legais, e que a alteração prevesse que as empresas que deixassem de apresentar, elas seriam suspensas. Porque é muito difícil, é complicado a gente convencer o empresário a passar o inventário para a gente. A culpa nem sempre é do contador. Então nós temos que ver esta parte aí. Mas o empresário não quer tirar o seu tempo para contar o seu estoque, não quer passar relação. Eu sofro com isso até mesmo, ainda bem que estão passando, mas eu já sofri demais com eles. Então, a partir do momento em que o Estado, ao invés de multar, suspender a atividade da empresa, vem lá, ó, sua empresa, dentro de 30 dias, se não apresentar os livros, será suspensa e excluída do Simples. Eu acho que seria a coisa mais fácil que tinha, porque é complicado o quanto de colegas que estão nessa situação. Uma pessoa do interior, por acaso eu entrei na conversa, e ela disse, eu estava grávida, ganhei gêmeos, não deu tempo de fazer esses livros. Quando eu voltei, a minha auxiliar saiu de licença maternidade. Então tem que ver essas coisas. O empresário não quer saber, não, isso é por conta do contador. Mas não é. Muitas vezes
é negligência dele. Então eu acho que o Everaldo, na hora que for fazer essa consulta, ele ir para esse caminho, substituir estas multas por uma penalidade de suspensão da empresa, que os empresários vão correr e vão entregar essas relações. É o que eu penso, e se estiver errado, vocês me desculpem. Passa aqui para o Wagner. Aqui, não. Eu acho que o colega que tem as suas razões de estar questionando essa questão aí. O Zé Walter falou que realmente o inventário é complicado se solicitar para o empresário, mas nós que somos contadores, temos uma empresa com inscrição estadual, nós temos a convicção que o inventário e o livro de entrada da empresa do SINC tem que ser entregue. Porque não adianta eu encher meu escritório de empresa lá e achar que isso aí não deve ser entregue, que vai ser perdoado pelo Estado. Eu acredito que, como essa reunião é gravada e amanhã vários contabilistas estão assistindo, vão assistir, eu acredito que nós, contadores, temos que levar essa linha aí. Tem uma empresa com inscrição estadual, temos que ter a convicção que temos a obrigação de entregar o inventário e a entrada. Meu ponto de vista é esse aí. Passa para o Geraldo ali, Maurinho. Geraldo. Eu não quero condenar o colega da situação dele, mas eu congrego com Wagner, porque se está na legislação a obrigatoriedade, aí vem essa questão que o Zé Walter falou. Eu sei que é complicado a gente conseguir um inventário, uma relação de inventário, mas mesmo assim, não é todos os contadores que têm essa situação. Então, eu acho que aí tem que zelar, não pode deixar, como é uma legislação, a obrigatoriedade, aqui nós não podemos defender. Eu concordo plenamente com o Everaldo, com vocês, tentar lutar isso, porque é uma causa, se tornou social, que na época do Simples Nacional, foi se tivesse enquadrado todo mundo, ia ser um problema sério. Conseguimos. Mas não é por aí, nós não podemos ficar passando a mão na cabeça de todo mundo, não. Contador tem que trabalhar sério. O contador tem que verificar no escritório dele o que está acontecendo. Se o empregado está realmente fazendo aquilo tudo certinho, você está entregando as obrigações acessórias. Se existe na legislação a obrigatoriedade, nós temos que cumprir. Nós não podemos apoiar quem não fez, não. Eu congrego com o Wagner. Agora, nessa situação, acho que tem parte mesmo pela ideia do Everaldo. Vamos tentar contornar, mas não pode, porque você tem que apoiar, vamos supor, você tem que apoiar seu filho. Mesmo ele estando errado, mas aí você tem que dar a lição nele. Meu amigo, você agora toma a linha, toma o seu caminho. A minha opinião é esta. Então eu não queria falar não, mas a gente vai ficando meio agoniado, né? Deixa o Wagner falar ali, eu volto para o Fábio falar. Bem, quanto à questão de autenticação de livros, vou dar um exemplo. Decreto 9328 de 2018. Artigo 2º. Ficam convalidadas as encadernações e autenticações dos livros fiscais escriturados por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados referente ao exercício 2017, realizadas até 31 de agosto de 2018. Ou seja, muita gente estava sendo autuado, a gente esteve lá na Secretaria da Fazenda, o CRC esteve lá e conseguimos essa convalidação. Primeira situação. Segunda situação, Instituição Normativa 1414 de 2018. Foi alterado o artigo 44, onde passou a ficar do seguinte jeito: os livros fiscais escriturados por CEPD devem ser encadernados e autenticados dentro de 120 dias. Antes eram 30 dias. Então, já se foi 2 vezes lá e se conseguiu. Dessa segunda vez aqui eu achei que eu não ia nem dar moral. 2 vezes já se conseguiu prorrogar essa questão de não penalizar por falta de autenticação de livros.
Se pode ir lá ver de novo, pode-se até ir, mas eu acho difícil, essa altura do campeonato, eles concederem mais algum benefício. Então, como o Wagner falou, infelizmente, temos que cumprir a legislação. Notifica-se o cliente, aí, a partir daí, ele que vai arcar com a responsabilidade. Notificou ele, ó, dia tal, o prazo é esse aqui. Se ele não cumpriu, o problema vai ser dele. O Arnon aqui fala. Pois é, o Arnon. Aproveitando o gancho aí, colega, se o colega se referiu à questão de eu falar essa questão da coisa, não leve para o lado pessoal, porém, entretanto, um nobre convidou uma série de pessoas para uma festa. Olha, a festa será 8 horas da noite, da manhã. Aí, 50% chegou às 8 horas. E 50% chegou às 8h30. Que hora que deveria começar a festa? Em respeito à primeira leva ou à segunda leva? Né? Estou exemplificando para elevar. Agora, aproveitando esse gancho aí, e é bem elaborado, bem trabalhado, e eu estou adepto à virtualidade, tanto é que para os nobres e aos internautas, meus internautas iporaenses vão ficar sabendo em primeira mão agora, que não entrou ainda, eu acabo de formatar um convênio com a Prefeitura de Iporá, achando eu que era o primeiro polo empresarial virtual de Iporá, mas não é. Aí, quando eu cheguei até a Cefaz, alenquei lá, beleza, na Prefeitura, formatamos, né, o convênio, mas com algumas prerrogativas. Depois, quem quiser saber as nuances, é só me falar. Aí, quando fui chegar eu pensei, não, por que só prestacional? Vamos para o comercial também, tem uma série. Depois de uma viagem do meu irmão nos Estados Unidos, mesmo ele sendo comercial, e de lá dos Estados Unidos ele vendeu 3 equipamentos e tal, e coisa, e teve que sair nota, entrar nota. Eu falei, peraí, vamos para o lado estadual também. Fiz o mesmo requerimento, levei a Cefaz de Iporá, levei para o delegado me perguntou que bicho era aquilo, perguntou se mordia, brincadeira, viu? Senão eu só vou dizer, é brincadeira, hein? Aí ele, vendo a grandeza da proposta, ele me pediu para falar com o senhor Vanderlei, está lá protocolado já. Hoje nós temos lá no cadastro, internet, estabelecimento físico e tal, mas mesmo, indaguei, falou, vai ser similar à internet. Eu estou aproveitando esse gancho do menino aí para falar sobre os livros também, né? Então, aí a gente tem que trabalhar com essa virtualidade cada vez mais. Aí, protocolei, estamos negociando, e se eles internamente não formatarem lá, os colegas que faz preenchimento de cadastro sabem o que eu estou falando, estabelecimento fixo, internet e tal, vai aparecer o virtual. Por quê? Todos aqueles lá você tem que ter um local físico, para uma futura fiscalização. O virtual não tem necessidade disso. E entenderam a ideia, acataram, acharam nobre, né? Então está lá, e dentro de se eles internamente não criarem isso, vai para a Assembleia Legislativa. Eu achei que lá em Iporá eu ia ter que levar para a Câmara Municipal, mas o pessoal da administração entendeu, achou louvável, principalmente que vai ter uma remuneração razoável para o ISS e mais, algo mais, né? Tudo dentro da legalidade, basta a gente correr atrás. Aí, no tangente à virtualidade aos livros, os nobres colegas entenderem, eu sou totalmente contra essa história. Por que eu tenho que encadernar? Para que eu tenho que materializar? O que eu estou, nesse momento, era para mim estar lá em Iporá, no 100% junta digital, para mim ser um crítico, porque eu sou crítico àquilo lá, que de facilidade não vai ter nada para nós. Eu sou adepto à virtualidade, desde que ela não traga retrocesso. Por que o presidente está desburocratizando e tem que se burocratizar? Para que eu tenho que materializar se o presidente já assinou a MP, me dando condição, se eu digitalizar aquilo só, ele tem poder jurídico. Igual, gerei todos os meus livros, março, abril, fui lá, gerei tudo, tudo digital, tem os arquivos digital, e fui lá e fiz a autenticação, está tudo lá. Se o fiscal me pedir, eu vou lá e imprimo. Eu não cumpri a legislação?
Para quê? Para que eu tenho que gerar papel? Não está aí essa briga de ONG, Globo, caramba, para preservar a Amazônia? Então, beleza, eu estou trabalhando nisso aí. Agora, tem um outro detalhe, vou referir 100% digital na questão, colega. Calma, porque dentro de pouco tempo, o contador só vai dar um clique e o inventário está pronto. Tá? Tem software chegando no mercado que dá essa possibilidade. Aí é só se o cara esquecer. Igual eu esqueci de clicar lá, que minha esposa estava na Raiz, aí eu vou ter que pagar o PIS para ela, né? Que tem empresa pagando PIS para funcionária aí, uma minha já, que eu peguei de outro colega, não mandou Raiz. Aí no outro lado, com relação a esse software, aquela velha batalha do senhor Everaldo, pela contabilidade, só não vai apresentar, não é fazer contabilidade, não. Só não vai apresentar a contabilidade o contabilista que não quiser. Com a nova tendência, né, do software, você só vai entrar lá para pôr migalhas e para conferir. Agora mesmo, 4h30, eu estava na audiência, lá no fórum, criminal, não tem nada a ver com... Mas não matei ninguém, por enquanto. Por enquanto não matei ninguém, nem nada. Tá dentro do fórum criminal, a gente discutindo sobre essa... O juiz lá falando sobre virtualidade, entendeu? Aí a era virtual está chegando. E os contadores que não adequarem, pode procurar. Eu comecei a plantar a roça e tal, mas eu gosto desse trem, eu achei bom. E, né, nos pega nós, né, seu Everaldo? Eu entrei para esse lado do software aí e tal, e estou gostando desse negócio. E virtual é bom. É melhor virtual. A gente só não pode ter esposa virtual, né? Porque aí é problema, né? Quem vai fazer o café? Ok. Pode. Colegas e internautas, né? Estou esquecendo os internautas. Deixa eu falar, eu estou mais calmo agora. Realmente eu estava enfesado demais, mas agora... O que eu estou querendo dizer aqui, resumindo? O governo, nós poderíamos sugerir a ele que ele não precisa fazer igual o colega ali falou, né? Tirar do simples. Mas a sua ideia ela é 90% boa. Podia só bloquear, igual faz com o DTE. De vez em quando eu recebo informação de cliente, fui comprar e não pôde. Eu entro lá e vou olhar, é DTE. Né? Eu falo, vai comprar certificado digital, tal lugar que eu já conheço, vai lá, manda por e-mail os documentos, nem vou lá, ele vai lá, passa a foto, pega, faz o DTE, suspendeu. No mesmo dia ou no dia seguinte, está liberado, a obrigação está feita. Não podia fazer isso com o livro fiscal? Suspende a inscrição, você vai fazer correndo, imprimir esse livro correndo. Quem fez aí, parabéns, tá, gente? Bacana. Eu e alguma pancada de gente, eu creio que não estou sozinho nessa, não fez. O que eu faço? Né? Mas precisa multar, tão caro assim. Eu tenho uma multa de um auto, 26 mil. Você besta, cara, fala sério. É uma indústria de multa que veio do governo anterior, não é do Caiado. Então, suspende a inscrição, que todas as obrigações, igual fez com a DPI, né? Está fazendo agora com a DTE. É simples a solução. Não precisa enfiar a faca em nossas costas. Então, eu estou aqui por quê? Para sugerir, que a gente possa sugerir que o governo suspenda e não dê essa facada nas nossas costas, e que quem tem auto, por favor, nos procure. Procure o Everaldo, ou seja lá quem, o Rodrigo Valadão e a associação dele, para a gente juntar forças para ver se derruba essa multa, essas multas pesadíssimas. Quem fez, parabéns. Quem não fez, junte-se a mim e ao Rodrigo Valadão e vamos tentar resolver esse problema. Tá bom? Muito obrigado a todos. Na realidade, nós, como sindicalistas, a gente fica numa situação um pouco até constrangedora, porque, na realidade, nós estamos aqui para informar o correto e o certo, se possível. Então, quando você pega uma profissão de contabilista, o contador registra no CRC, a primeira coisa que se dá é que você tem um código de ética e que tenha conhecimento da legislação da profissão que você vai trabalhar. Então, dentro dessa profissão, a gente até fala, na profissão, tem as obrigações acessórias, tem os cumprimentos da legislação, tem tudo. Então, aí a gente costuma falar, você tem 24 horas para interpretar a legislação e aplicar.
o fisco tem 5 anos para verificar se você aplicou. E ele vai a cavalheiro lá no seu negócio e fala: você deixou de aplicar aqui desde 2015, você não apresentou o livro, você não fez isso. Então, quer dizer, eu preciso ser puxado a orelha para fazer isso? Não. Mas é o caso nosso. O nosso código de ética está nos ferindo de ganhar dinheiro, gente. Nós poderíamos estar muito melhor, mas não. A concorrência nossa é desleal. Você tenta cobrar um salário mínimo de um cliente, o cidadão quer cobrar R$100. Quer dizer, ele não tem coragem, esse cara que cobra R$100, ele não tem coragem de chegar no patrão e falar: ó, multou você, não foi eu. Mas por que ele multou ele? Porque eu deixei de cumprir a obrigação com ele. Então, na verdade, é que nós já falamos aqui. Nós já fizemos isso por 2 vezes. Eu não sei, está tendo uma outra situação de multar de novo, porque já teve 2 levas de multas aí, né? Quer dizer, teve alguém que já pegou o refis passado e muita gente conseguiu legalizar a situação. De forma foi recentemente, né? Agora, do livro, parece que estão pegando de novo, né? Parece que estão pegando aí os livros sem autenticar. Agora, quanto a isso, a gente fica sensibilizado. Queremos ajudar o Paulo, mas agora, é que o Everaldo colocou: vamos fazer uma situação, uma consulta perante todos, ver se os corajosos que já foram autuados, que já até que pagaram o auto e tal, a gente consiga fazer aí um levante de 50, que aí você falou, um só é individual, é privativo. Agora, afetou mais de 20, 50, já é social, é um fato social. Então, se esse fato social está prejudicando N pessoas, por que não levantar essa bandeira? Então, vamos fazer essa pesquisa, vamos tentar ver se alguém colabore ou apareça mais Paulos por aqui e mais Elis por aqui, entendeu? Que queira comprar essa briga e lutar por essa bandeira. E eu sei que, se fizer isso, o presidente aqui tem sempre comprado essa briga e tem sempre partido para enfrentar uma negociação amigável junto aos entes federados. Pode falar, Ronan. Boa noite, colegas. Boa noite. Às vezes eu parto daquele princípio, lembrando do pensamento do Alberto Einstein. Ele disse que a pessoa inteligente resolve um problema, o sábio o previne. A gente entende aí o descontentamento do colega, né? E ele vem aqui. Às vezes está aqui eventualmente, não constantemente, mas ele está aqui eventualmente na nossa reunião, as colocações que já foram feitas pelos colegas. Eu, como um membro desta casa também, a gente consolida e está aí na dor com os colegas. Mas nós, contabilistas, o bom profissional, ele poderá se sentir intimidado numa propositura de querer condenar de plano o Estado pelo seu comportamento, embora isto está claro na legislação. Isto que o Estado está fazendo veio reconhecer o trabalho, digamos assim, daqueles profissionais que tiveram a oportunidade de estar atento no desempenho das suas funções. E veio mostrar para aqueles que nem todos deixaram de cumprir isso por uma, digamos assim, uma inércia, uma incapacidade profissional. Não foi isso. Mas a grande maioria deixaram de fazer aquilo que a lei determina, igual já foi colocado pelo Geraldo, pelo Zé Valto, pelo Wagner aqui. A gente lamenta, eu penso que, e tem o ditado que diz também, que a maior virtude da pessoa está na humildade. De repente faz-se um grupo de pessoas, de contabilistas, chegando na Cefaz, não com a arrogância, digamos assim, de criticar o seu comportamento, que estão dentro da lei, e levar o conhecimento desses representantes do Estado que está fazendo isso, da dificuldade que, na verdade, não é do contador, é do mau empresário. Igual já colocou, ele vira as costas para o contabilista, não dá ferramenta e oportunidade para o contabilista fazer o seu trabalho. Depois vem a multa. Aí vem o Alberto Einstein, se você se preveniu, notificou o seu cliente, comunicou daquelas obrigações, daquele atendimento que ele teria que te dar, e ele não fez,
aí ele não pode culpar o contador. Eu acho que cada caso é um caso. Ele não pode culpar o contador vai ser ilesa e, quem sabe, até ser, a partir daí, visto pelo seu profissional. Ele vai lembrar do profissional. Eu preciso, só porque a gente lamenta, aquele profissional que tentou fazer e não documentou, aquele profissional que tentou resolver a situação e não se preveniu, ele vai perder esse cliente, que ele vai procurar um outro contador, que vai impor a sua condição, vai resolver e vai cobrar um honorário mais elevado. Ok. Não, eu queria dar uma palavrinha sobre esse assunto. Ivanildo, né? Vanildo. Vanildo, só. Sem o I. São I. Eu já peguei clientes de outros escritórios, que sempre quando a gente pede, eu quero ver os livros todos, que praticamente todos têm autenticação. Eu já falo para ele, volte lá, porque isso aqui perante a Secretaria da Fazenda não tem validade. A autenticação é justamente para provar que você não está alterando esse livro ao seu bem-querer toda hora. É por isso que o Cefaz exige a autenticação. Porque, na minha opinião, que lá não é meramente formalidade. Para o contador, não vai servir para nada aquilo. Que lá serve para o Estado. Prova que o contribuinte não anda alterando os livros lá, bel prazer dele. Se ele quiser alterar qualquer coisa, ele tem que ir lá e autenticar de novo. É por isso que serve a autenticação. Questão que ele falou, político, eu concordo com ele. Nós não temos representação política nenhuma. O contador está num campo minado ali entre o governo e o empresário. Aí fica lá, vai para um lado, vai para o outro. Na legislação, tem muita coisa lá que, no fim das contas, se você for interpretar aquilo lá, aquela multa não é para o empresário, é para o contador. Mas como a gente não tem ninguém que nos defenda no meio político, porque a gente é uma das classes mais desunidas que existe, vamos continuar aceitando tudo que esse pessoal propõe aí de lei, goela abaixo. E quando não der, a gente tem que ir lá espernear. Mas isso tem que ser político. Alguém que nos defenda, político, da classe contábil. Que lá, fulano, essa lei aí está propondo esse tipo de coisa, isso aí vai prejudicar a gente, não é o empresário. Então dá uma olhada nisso aí, por favor, com carinho. E a gente não tem isso. Até hoje eu não concordo com aquele negócio de que os advogados não aceitaram o negócio do COAF, pois o contador foi obrigado a engolir aquilo, goela abaixo, de ter que meio que entregar o seu cliente para o COAF. Ué, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Fazer declaração lá para o COAF? Foram colocar aquilo para os advogados, falaram, não, senhor, pode tirar isso aí. Eles são unidos nesse ponto, e a gente não. Cadê que dito lá, CRC, CFC, que diz que defende? Foi o próprio CFC que fez parceria, né? Fala no microfone aí, Arnão. Sim, mas isso é político. O primeiro a criticar é um colega, você entendeu? Sim. Vai lá no site. O Everaldo me permite amanhã eu entrar lá e colocar algumas bandeiras políticas que nós estamos encampando aí. Mas tem que ter político lá acontece, dentro. Colega? Colega, não é assim não. Não é assim não. Nós vimos. O contador tem que ter a participação, porque contador não nasceu para ser político, porque não sabe, não dá conta. Nós temos que ter parcerias políticas, até pela prerrogativa nossa também. Porque nós não podemos, por exemplo, trazer política aqui para dentro, entendeu? Mas nós podemos ir lá ser parceiros dele. Se eu estiver errado, o nobre colega, que é até advogado, me corrija. A parceria é fundamental. Por quê? A prova é quando apoiamos o Bento, que é do CRC, entendeu? O que acontece? Não adianta, colega. Infelizmente, apoiamos, né, Everaldo? Abraça. Mas enquanto 5 aplaude, 25 critica, colega. Infelizmente, sim, é o que eu falei, a classe mais desunida que tem. Mas por que é desunida? Justamente por isso. Para o nobre colega ter noção, eu estou acabando de responder um advogado aqui, que o quê? Gastei 30 dias trabalhando dia e noite para regularizar 4 empresas que eu peguei de um estelionatário, até aquele que foi preso esses dias para trás, lá do Novo Mundo. Peguei as empresas lá e mais 2. Aí beleza, agora eu encerrei, acabei de regularizar as empresas, o nobre empresário aliado, a sua advogada, chegou lá ontem me pedindo a documentação. Falei, beleza, tranquilo, você pode pegar, porque aí agora ele vai levar para uma nobre colega com 10 mil CRC à frente do meu, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí, e pela metade do preço, né?
E aí, beleza. O que é que acontece? Nada. Nada. É por isso. Aí você fica de mão empetada. Aí ela vira e fala assim, eu cobrei um honorário para encerrar, né, de extinção. Eu queria na hora, não, beleza, entrega agora, mas vou cobrar. Eu tenho a prerrogativa de 30 dias. Você tem contrato? Eu falei, beleza. Você está achando que você está mexendo com o neném? Deixa. Entendeu, colega? Eu estou concordando com o colega. E não só no fato de sermos contadores, mas antes de sermos contadores, somos cidadão. E é isso que tem que mudar. Isso tem que mudar. Enquanto cidadão não mudar seu pensamento, não é só a classe contábil que vai ser o que é, não. É tudo. A sociedade a começar. Você me desculpa, tá, colega? Não, eu entendo. Contador ele tem que seguir as leis. E quem cria as leis? Políticos. Se a gente não tiver representação política, vamos ficar sempre discutindo aqui conduta pessoal de cada um. Eu não estou entrando nesse ponto de conduta pessoal. Estou falando representatividade política. Quem decide lá as leis, ou seja, aquilo lá que vai influenciar no nosso dia a dia. Se a gente não opina na criação disso, vamos ficar sujeito a isso sempre. À opinião dos outros. Ok, Vanel. Fala, Veraldo. Bem, eu coloquei isso aqui e eu vou terminar. Agora, seu microfone está ligado? A gente começa a discussão e começa as agressões. Isso que é o pecado. Porque o nosso colega sempre é assim. Eu não entendi o seu colega. O contabilista que tem 10 mil CRC na minha frente. Quer dizer que os velhos são tudo bagunçado? Não, Everaldo, é porque... Não entendi essa. Ele falou, 10 mil CRC na minha frente. É mais velho, mais novo. Então, 10 mil. Para começar, eu entendi assim. Quer dizer, o contrário também, faz o contrário. Isso. Quer dizer que os novos não valem nada também? Não pode ser desse jeito. Só para você ter uma noção. Não pode, não me desculpar falar, mas não pode. Aqueles que estão saindo da faculdade também têm o direito, certo, de entrar no mercado. Nós não podemos pensar que só porque é velho que não presta, o novo que não presta, não podemos fazer dessa maneira. Não podemos fazer. Eu vou ser que bagunçou. Eu só quero o seguinte, Fábio, amanhã vamos bolar uma correspondência para a gente mandar para todos os nossos colegas, para que eles nos retornem, para a gente verificar o quantitativo dessas pessoas que estão com esses problemas, certo? Poxa vida, assim como nós conseguimos lá em 2012, quem sabe a gente também não consegue, certo, em 2019 também, certo? Para passar 2020, certo, com um alento melhor, certo? É claro, certo? É claro, gente. É claro que vai haver crítica de um lado, vai haver crítica do outro. Assim como que naquela época houve crítica do nosso colega que estava ali. O Everaldo, gozado. Tudo que você pediu para me fazer, eu cumpri à risca. Agora você vem defender aqueles que não cumpriram o que você pediu para fazer, que era simplesmente fazer contabilidade, era fazer o livro fiscal. Mas, infelizmente, certo, existe N's e N's, o dedo das mãos são iguais. Né? Existe pessoas diferentes, mas vamos acalentar mais novamente, se puder. Se puder, hein? Não estou falando que vocês estão certos, não. Hein? O certo era fazer corretamente, era. Mas houve o erro, houve. Então nós vamos tentar, se há muitas pessoas na minha situação, nós vamos tentar, junto com o conselho, junto com as associações, fazer com que o governador se olhe para esse caso, certo, e dê uma solução para nós, tá? Então faz esse coisa amanhã, tá? Ok, Fábio. Sensibiliza. Bem, como o doutor Zé Walter falou, né, questão política. Para se pleitear a questão de bloqueio da emissão de nota pelo fato de a pessoa não ter autenticado o livro no prazo, que está prevista a questão de bloqueio de inscrição, lá no artigo 153A do CTE, que é a Lei 11.651 de 91, a linha C, está previsto em lei. Então, nós vamos lá no Estado solicitar isso. Eles vão falar assim, isso está previsto em lei, precisa-se da Assembleia. Não é nem competência da Cefaz, é a lei, a Assembleia. Aí nós vamos cair lá onde o doutor Zé falou,
precisa-se de representatividade no legislativo, certo? Nós já tivemos candidatos, enquanto ficar essa, como o Zé Walter falou, essa falta de unicidade, para nós, enquanto nós não tivermos um representante no legislativo, na Câmara de Vereadores, nós vamos ficar apanhando mesmo. Embora isso seja também uma briga que tem que ser comprada pelos empresários, né? Agora, na hora de sair um candidato contador, quem que apoia? Qual o empresário que apoia? Né? Eu tive participando de uma reunião ali na indústria lá, como é o nome? CESP. Na FIEG. Eu falei para os empresários que estavam lá, todos eles, estavam reclamando lá de multa, não sei o que. Eu digo, vem cá, quem é o vereador de vocês? Quantos vereadores vocês têm? Pode ficar olhando para a cara do outro. Pois é, contador do mesmo jeito. Então, nós, contadores de vocês, empresários, leva pisa porque quer. Porque até bicheiro tem deputado, ou não tem? Né? Então é isso. Essa questão de pleitear isso aí que você está querendo, precisa de uma lei. E lei essa não faz. Temos que correr atrás de político. Podemos até ir lá, mas eu tenho certeza que eles vão falar isso. Ó, a gente faz aqui o que está na lei. Não é essa faz lei. Precisa de uma lei. E culpa é essa. Tem eleição e a gente não tem um representante. Fábio, deixa eu te perguntar. Você estava lá presente, inclusive o nosso colega também, o Zé, lá na convenção. Teve político lá? Foi político lá na convenção de contabilidade? Era amigo pessoal, pelo que me parece, do nosso presidente ou não? Precisa de mais alguma coisa? Precisa de compromisso. Político é seu amigo pela conveniência. Pela conveniência. Ele vai na sua casa, almoça com você. Pede um favor para ele, ele vai te cozinhar 3 anos. Mas teve político na nossa convenção, e político grande. É só uma boa vontade por parte do CRC, no meu entendimento. Nesse caso, me parece que até o presidente fez até serviços para o vice-governador, serviços contábeis. Então, a gente solicitaria à diretoria do sindicato para entrar em contato com o presidente do CRC. Eu estou falando que o sindicato deveria entrar em contato com o CRC, porque aí juntasse e olhasse isso aí. Que o João lembrou bem, o vice-governador é amigo pessoal do presidente do CRC, né? Então seria bom, quem sabe? Mas aí você já tem uma resposta, mas vamos mudar. Sua resposta é não. Quem sabe esse não se transforma num sim. Mas nós batemos na porta do vice-governador e do governador, ele vai dizer o seguinte: nós somos do executivo, a competência de mudar a lei é do legislativo. É deputado, é vereador, entendeu? E governador não apita essa questão de mudança de lei. Pode até interferir, mas a questão é representatividade. Fábio. Espera aí, vamos falar. Se todo mundo falar o mesmo tempo, legislativo. ninguém entende. Ok. Colegas, colegas e amigos. Fábio, vai. Colegas e amigos, vamos pensar aqui que a força de um vice-governador ela é grande perante ao legislativo. Então ele pode ser nós vamos fazer o expediente. Uma pessoa que vai ser um canal. Eu não estou dizendo que ele vai resolver. Não o conheço. Conheci o pai dele quando tocava viola. A boa vontade do governo está no que eu falar daí. O que resolveu do DIFAL? Ele está interessado com o contribuinte? Quem está segurando? Quem está segurando? Aí a resposta aí, ó. Se para isso ele não está resolvendo... A gente está lutando, as forças, as classes às vezes não sabem, mas a gente que é envolvido na política, a gente está lutando. Simplesmente o líder do governo que está usando a prerrogativa. Aí o quê?
Aí se o Caiado for lá e falar, meu amigo, solta lá, mas ele vai soltar nessa crise que o Estado está? É que eu estou falando. Quanto ele vai perder de arrecadação? Infelizmente... E multa, ele não quer multa? Claro, aí, viu, o senhor Everaldo, o senhor não entendeu o que eu disse, mas tudo bem, depois o senhor entendeu. Aí vou dar até uma sugestão, porque se for lá justamente defender perdão dessa multa, vai ficar muito sem graça para a nossa classe. Mas tem uma segunda possibilidade, a transformação dela numa multa social. Aí sim, aí soa mais agradável, às vezes, né? Acho meio difícil, na crise que está... Vamos ouvir o Everaldo aqui para nós encerrar. Vamos terminar com isso, peraí. Primeiro, vamos para a pauta. Primeiro passo é verificar o quantitativo de contabilista que está nessa situação. Porque se eu não chegar lá com a relação, ó, tem esse contabilista, certo? Então, a quantidade, certo, é fundamental. A partir que nós tivemos a quantidade, aí que nós vamos reunir e pensar o que nós vamos fazer para levar para o governador, para o secretário da Fazenda, para um deputado, qualquer coisa por aí. É outra fase. Concorda todos, sim? Sim. Então, combinado. Então, vamos embora para a pauta ali. Qualquer coisa, vamos para frente. Qualquer coisa, um cara que estava defendendo muito bem aí a questão do DIFAL, os empresários, era o Tiago Albernaz, que estava brigando aí. Quem sabe pode convocá-lo para fazer agendar com ele. Ok, então é isso. E também está esperando, okay. Também concluindo para você entender, está esperando o prazo recursal, porque tem um prazo recursal. Aí passou daí, ele é obrigado a entregar. Já tem um número suficiente de deputados que vão votar a favor do fim do DIFAL. É por isso, vocês estão ganhando tempo. Infelizmente é isso. Né? Okay. Mas vamos entrar na minha pauta aí. Mas antes eu quero dizer, colegas, que eu acho gostoso essa discussão do campo das ideias. Nós temos, porque quem tem que discutir é as ideias. E a hora nós estamos vendo, estamos discutindo, a classe está começando a enxergar e alertar. É muito bom isso, né? Prazeroso, né? O campo das ideias. E na minha pauta aí, Eli, eu fui procurado e me parece que esse... Sociedade Unipessoal, é a pauta do... A Unipessoal, até onde eu entendi ela é uma EIRELI sem limite de capital. Mas eu fui estudar sobre isso ontem, me parece que ela foi meio criada tendenciosa para a classe da advocacia. As demais, eu fiz que é o meu caso lá, a cliente quer fazer uma imobiliária. Eu não vi nada lá falando que a atividade é contemplada pela Unipessoal. Eu estou errado? Olha, ela vai estender a todas as atividades? Fala aí, Fábio, você já leu a DREI? Tem duas sociedades, tem a específica para o advogado, lá na UAB, e tem essa outra, que tem o DREI soltou uma ação normativa 53, se não me engano, né, eu vou pegar aqui, que ela não é do advogado, ela é específica para justamente aqueles que não se sujeitar pela EIRELI, que é o capital sem salário mínimo, né? Eu vou pegar ela aqui e vou já mostrar. Quando você fala aí... Eu fiz uma pesquisa lá e não achei nada, então porque ela saiu, porque a cliente falou que foi parte de ontem. Depois eu volto para você. Ronan, fala. Então, Fábia, está na IN 63, de 11 de junho de 2019. É igual o Arnon colocou. Eu já li toda aqui, essa IN 63, ela tem poucos artigos. Eu não estou vendo aqui diferença nenhuma da EIRELI, a não ser dizendo que, aqui, da sociedade limitada a unipessoal deverá conter o nome civil do sócio único, acrescido da palavra limitada, podendo essa palavra ser extensa ou abreviada. Não fala de diversificação de objetivo social desta sociedade unipessoal na área do comércio, com exceção da UAB. Então, está aqui na IN 63, agora de junho de 2019, vem dizendo que ela deverá ser composta do nome da pessoa, podendo ser acrescida do objeto da empresa, não podendo ser abreviado quando tiver filho, júnior, essas coisas de prenome aí, não pode ser abreviado essas palavras. É o que ela está dizendo aqui. E ela tem poucos artigos. A IN 63, ela tem aqui ela tem aqui, ó. Ela alterou poucos artigos da IN 15 sobre isso. É uma EIRELI estendida.
Sem limite de capital, né? Sem limite de capital. Na realidade, pelo que eu li e alguns comentários que eu ouvi, justamente ela saiu para se igualar à sociedade limitada de N sócios, para evitar muitos compromissos de usar laranja, de usar outras coisas. Então, o cara vai arrumar um sócio laranja, ao invés que ele pode pôr uma empresa. Então, fizeram a Eireli, mas a Eireli veio com o objetivo de limitar o capital. Então praticamente, dentro da visão dos comentaristas, dos analistas, que a Eireli vai acabar. Não vai existir Eireli. Agora, existe alguma coisa por trás disso aí, porque a DREI soltou essa restrição normativa, liberando para fazer, porém a Receita Federal até hoje não liberou o CNPJ dela. A atividade, pois é. A natureza jurídica, eu ia dizer agora mesmo aqui. Então, Arlon, aqui é o seguinte, porque a empresa individual, como nós já sabemos, a antiga, os bens da pessoa física, eles misturam com a empresa. Esta limitada, sem definição de capital, o que eu entendo aqui preliminarmente é que ela veio dizer o seguinte: quem vai responder pelo passivo da empresa são os bens dela própria. O limite é aquilo que ela tem no seu objeto social, é o próprio ativo dela, é o que vai responder pela limitada, sendo que a individual antiga, os bens da pessoa física responderia. Então, se você tem lá, digamos, 10 bilhões na sua pessoa física de capital, você constituiu uma unipessoal só no seu nome, mas ela só tem 2 bilhões de reais. E você contrai uma dívida de 5 milhões de reais. Então, os seus bens lá dos 10 bilhões não vão cumprir o compromisso dessa unipessoal. É só o que ela tiver no ativo. Ok. É que eu entendo aqui agora, que eu entendi isso. Ok. Você quer falar alguma coisa, pessoal? Passa o... deixa o Raimundo falar, eu volto para você. O que eu ia perguntar, você já respondeu, se está em vigor, se alguém recriou alguma, como é que está? Está em vigor? Isso. Certo. Eu digo que esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. Ela foi publicada em publicada em junho de 2019. Então está em vigor. Só que é aquilo que nós comentamos, a junta comercial até recepciona o contrato, mas a Receita Federal não solta o DBE por causa do Código de Atividade. Não tem. Pois é. Já liberou? Então é novidade aqui. Então, ok, a gente vai verificar. Zé Walter. Vamos ouvir aqui, senão a gente não consegue. O meu questionamento é o seguinte: uma empresa, eu vou falar aqui um nome, por exemplo, Studebaker Engenharia Limitada, pai e filho, o pai está querendo sair e ele pode continuar como Studebaker Engenharia Limitada sendo unipessoal, ou tem que pôr Fredson Engenharia, Fredson da Silva Santos Limitada? Isso aqui está na lei, precisa ser o nome dessa pessoa acrescido ao objeto da empresa. Mas então ele pode fazer alteração, tudo tranquilo, né? Tranquilamente. Correto, muito obrigado. Eu tenho uma segunda pergunta aí, né? Tem, mas pode fazer ela agora. Vamos falar parcelamento, então. Está tendo algum parcelamento na Receita Federal? Por exemplo, a empresa deve multa, PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSSL. Em 2012, ele deixou de funcionar. Se ele for fazer um parcelamento, vai ser único ou cada um vai ter o seu parcelamento? Na realidade, não está tendo nenhum parcelamento especial. Eu quero ver o normal. E tem o parcelamento ordinário, que você parcela até em 60 meses. Certo?
Agora, dependendo o parcelamento da Procuradoria, vai ser um parcelamento só. Único. Na Receita Federal também um só. Ele acumula... Não, pois é, mas eu falo assim, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, eles fazem um parcelamento só, previdenciário não entra. Porque está fazendo agora, eu disse, porque na realidade, tipo assim, antigamente ele fazia, o parcelamento PIS era um, o COFINS era um, Imposto de Renda era um, Contribuição Social é um. Mas se você tiver todo lá, ele está adicionando todos os tributos, 4 tributos, num parcelamento só. Eu fiz isso aí recentemente. Viu? Dá lá para o Zé Val, para ele dar uma... Agradeço a atenção de todos. O Eudes vai dar um pitaco lá ainda. Eu fui fazer um parcelamento para um cliente agora, esse mês de agosto. O que era menos de R$50 por parcela, então ele teve que pagar tudo à vista, que era o PIS, que era pequenininho, e ele não englobou, não. Ele fez por grupo de tributos. Separou, é um parcelamento só, mas ele faz quatro divisões de valores. Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS. Não, tipo assim, o meu parcelamento era maior... Ele fica todo o débito e faz uma parcela só, não. São 4... E de acordo com o tributo, ele tinha aqueles valores mínimos. Mas você já viu lá. que eles agora estão expedindo um extrato? O que está batendo no PIS, o que está batendo no COFINS, o que está batendo no Imposto de Renda, o que está batendo na Contribuição Social. O meu parcelamento era um parcelamento maior, ele reuniu numa parcela só. Unificou então. Unificou numa parcela só. E quando você puxa o extrato, você tem lá o que abateu no PIS, o que abateu no COFINS, o que abateu no IR, o que abateu no CSL. Tá. Mínimo de R$500, né? De R$500. Só que a minha parcela deu 2.000 e tanto. Parcela. Vamos aqui com o Wagner aqui. Ele quer saber uma coisa do antigo Sintegra aqui. Não, é porque é o seguinte, chegou um cidadão lá no escritório semana passada, essa semana agora, uma empresa que era MEI, foi desenquadrada e tal, tinha um contador que fazia a contabilidade lá, mas não fazia nada. Aí não fez Sintegra, não fez livro, não fez nada. Era MEI, passou para presumida, agora já é presumido. Em 2018 não apresentou nenhum expédio. Eu levei a empresária lá na Cefaz, lá ela abriu a caixa preta e mostrou para ela, a empresário, as obrigações que o contador, que recebia R$250 por mês, não fazia. Está funcionando, comprando e vendendo, comércio, normal? Comércio. Agora eu pergunto o seguinte, de 2015 ela foi desenquadrada do MEI e passou para Simples. Como se integra, parece que não está recepcionando mais arquivos de 2000 acho que parece que até outubro foi o último mês que recepcionava o arquivo. Não sei se está recepcionando arquivo do Sintegra, se o Otávio Júnior sabe a respeito disso aí. Porque tem que entregar esses arquivos de 2015, 16, 17 e até outubro de 18, me parece. Se tem alguma novidade com relação a isso aí, sim. Porque o Sintegra, as empresas do Simples apresentavam o Sintegra, mas o Sintegra não acabou em 2014, não? 2018. Não, até 2018 tinha, porque essa empresa ela não entregou nada. Então eu quero saber se está como parece que não está recepcionando mais, como que seria a saída para essa questão aí? Ela era MEI até 2014. 2015 ela foi para o Simples normal. Aí 2018 agora ela passou a ser presumida a partir de 1º de janeiro de 2019, melhor. Então ela tem esses arquivos Sintegra aí, esses livros para entregar. Quer comentar aí, Eudes? Comenta aí. Você... Deixa eu falar besteira aqui. Vai, fala. Deixa o Everaldo comentar aqui. Pode ser que eu fale uma bobagem aqui, certo? Mas no meu entendimento, a partir do momento que o Sintegra foi extinto, ele retroage para trás que não apresentou. Tipo assim, ele não retroage. Ele retroage para a extinção. Até a extinção. Não entendi.
Fala o entendimento do Everaldo aí. De acordo com o entendimento do senhor Everaldo, assim, a partir do momento que cancelou se integra, as obrigações que tinha pendente, ele também deixou de existir, né? É o seguinte, que a partir do momento agora que ela foi enquadrada, desenquadrou do Simples Nacional e passou a ser lucro presumido, ele passou a ter a obrigação do SPED, né? E aí é só tocar o SPED para frente. Eu acho que o se integra... Se eles não estiver te bloqueando em nada, vida que segue. O que tem que verificar, aproveitar é os livros fiscais, verificar desse período. Se não tiver autenticado, é autenticar para... Correto. Aqui, ó, deixa eu... possível multa, né? Vamos ver o que o Otávio achou aqui. Dia 14 de novembro de 2018, a Secretaria da Fazenda colocou no site dela lá a seguinte informação: a Gerência de Informações Econômicas Fiscais da Secretaria da Fazenda reitera que os contribuintes que emitem documentos fiscais eletrônicos não mais precisam entregar o Sintegra. A medida está valendo desde abril e, em outubro, a Cefaz deixou de recepcionar esses arquivos. A medida adotada pela Secretaria da Fazenda significou benefício para contribuintes em termos de redução de custos e menos burocracia contábil. No final do mês passado, outubro, o sistema de recepção desses arquivos foi interrompido pelo setor de informática. Desta maneira, os arquivos retificadores somente precisarão ser entregues pelo contribuinte apenas no caso de notificação pela fiscalização. Seria notificado para retificar. Retificar. Agora está falando que não vai recepcionar mais o arquivo. Então, não se fala. Deixou de não. Deixa o Zé Walter comentar aqui. Vai, Nádia. Não, eu acho que até eu posso ser até linchado agora, mas não tem problema, não. Eu acho que nós já começamos a desunir quando a gente se refere, o contador não fez, o contador deixou de fazer e tal. Eu acho que se a gente falasse assim, não foi entregue esses documentos, porque nós estamos desvalorizando demais a nossa profissão, desvalorizando demais o nosso trabalho. Então, se a gente falar assim, os documentos não foram entregues, soa melhor. Porque, não, eu estou achando que nós estamos depreciando demais a nossa classe. Desculpe eu falar assim. Obrigado. Ok. O Carlos, você está aí afora? O Carlos foi embora? O Carlos. Salário maternidade. A Constituição, no artigo 10, dá o direito, né? A CLT, no 392 também. Fala que até 5 meses após o parto. Ela tem a estabilidade. Só que é o seguinte, a empresa que eu peguei para arrumar, igual não teve essa ideia... Mas você não estava aqui, e o Zé Walter comentou. Não vai falar que é o contador antigo que não fez, tá? Não foi não. Eu que vou fazer agora, a menina foi agora. Então, não, é por isso que eu estou perdendo. Porque é o seguinte, essa empresa, ela está sindicalizada lá. O sindicato dos empregados, o rapaz está pagando tudo, tal, tudo bem. Só que na 25ª cláusula da convenção fala que fica assegurada a estabilidade provisória de 60 dias a contar da data do retorno. 60 dias da data do retorno. Quer dizer, a empregada ela não pode ser afastada por isso. Agora, o patrão deu, assim que terminou, ele deu 30 dias de férias. Mas não entra na exatamente, não entra na estabilidade. Nem as férias e nem o aviso. E a convenção sobrepõe. Exatamente, a convenção. Então, eu falei para o empresário, ele ficou doido. Falei, não, é isso mesmo, desse jeito. Manda ler o artigo 611 da CLT. Exato. Não, mas como está na convenção, ele é obrigado a cumprir a convenção também. Né? Força então, de lei. Exatamente. Então, quer dizer, após 60 dias trabalhados. As férias que ele deu não conta e nenhum aviso não vai contar. É isso mesmo? Correto. Não posso dar o aviso dentro da estabilidade e nem posso conceder férias dentro da estabilidade. Dentro da estabilidade, nem férias e nem aviso. Então, essa era a dúvida que eu tinha. Não é tudo bem. Beleza. E a batata está comigo. Né? Deixa o Vanildo dar uma dica para nós aqui. Espera aí, só dentro do salário maternidade, isso. Vanildo. Volta lá. Passa o microfone para o Vanildo aí. Até onde eu sei, né? Não pode conceder aviso para o funcionário.
O CSEG tem essa, na cláusula Correto. do CSEG tem isso. Que quando ela volta, ela tem mais 60, além da estabilidade que ela já teve da licença maternidade, ela tem mais 60 dias de estabilidade Isso. a partir do retorno. Correto. Você pode dar férias, você não pode demitir ela. Por exemplo, você pode dar férias, mas não pode contar o tempo das férias dentro da estabilidade. Pode, sim. Pode não. A convenção proíbe. Mas qual o embasamento Porque a disso? estabilidade ela já tem direito assegurado. Eu vou dar férias para ela dentro de um período que ela está assegurada. Sim, mas a estabilidade é de emprego, não é de férias. A estabilidade Ok. é para não ser Tá, outra- demitida do emprego. Podemos rever. Deixa o Nelson comentar aí. Fala aí, Nelson. Eli, eu concordo com o nosso colega aqui. Férias não, nunca vi nada falar sobre férias. também. Férias é como se estivesse trabalhando. A empresa está pagando as férias. Então, a Hã? estabilidade não pode ser Não, a mandada convenção embora. coletiva lá no CICEG já tentou cobrar assim. Férias eu nunca Ok. vi nada que fala que não pode dar férias. É. Vamos, dentro da entendimento lá do CICESG é assim, mas está falando aí, vamos discutir melhor. Espera aí só um pouquinho. O sindicato entende assim? O sindicato lá entendia assim. Mas só se for entendimento, porque pela. Não, e tem nada exigia, lei né, na fala. época, né? A CLT não fala? Não, a CLT é 150 dias. Pois né? A estabilidade da CLT é 30 dias. E na cláusula da convenção também não fala isso, não. Férias, não. Não pode aviso. Aviso é. Não vou discordar de você, não. Eu vou dar uma lida. É porque uma vez eu bati de frente com eles lá, eles me falaram isso aí. Tá ok? Deixa o Fábio ali, depois você traz para o Zé Walter aqui. Bem, pegar um gancho aí do salário maternidade aí, eu fui questionado hoje o seguinte: a funcionária foi lá e pediu demissão. Ela foi lá e pediu demissão. Depois de pedir demissão, um mês depois ela engravidou. Agora está pedindo para voltar. Não tem lei nenhuma que obriga a empresa a fazer ela voltar. Ou tem? Vanildo lá, que é o homem da. Adair 2. Adair anda muito. Deixa o Vanildo falar depois. Tá, mas aí é que tá. Quando engravidou? Pois é, não, a gravidez foi depois da. Não, mas mesmo ela estando grávida, foi ela que pediu para sair. Ela pediu demissão. Ela pediu demissão. E depois ela descobriu que estava grávida. Vamos dizer assim. Tá. Então, nesse caso mas aí, foi ela que manifestou, não foi a se empresa que tem tudo demitiu. por escrito, documentado que ela pediu demissão, não tem que se falar. Não tem que se, né? Não tem que se falar. É, tipo assim, é um tipo de caso que a gente não tem muito o que fazer. Ela não se sentir contente com isso, ela pode ir para a justiça. Sinto muito, mas não tem outra Inclusive solução. eu vi no TST, ponto Jus, né, um caso similar, e ela perdeu, né, porque ela que manifestou. Né. Na legislação realmente não fala nada disso. Fala aí, Hudson. Inclusive, quando ela está retornando a licença maternidade, quando se estiver retornando a licença maternidade, se ela pedir demissão, ela pode abrir mão do direito dela da estabilidade daquele período. Muitas vezes acontece isso aos empregados. Pediu demissão, acho que vai agora para o INSS, solicitar, se ela estiver no período de cobertura lá de segurado, né, como funcionário segurado, tiver mais de 10 meses de contribuição, pedir a licença maternidade para o INSS. Pode, Ronan, fala. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário que diz o seguinte: imagine que você pediu demissão e em seguida descobriu que está grávida. Se isso acontecer, no cumprimento do aviso, a mulher pode informar a situação à empresa e pedir que aquele pedido de demissão feito há alguns dias seja desconsiderado. E isso deve ser feito de maneira formal, com uma carta, por exemplo. É isto que está aí, seu Fábio, por aí. Deixa o Zé Ela pode pedir, mas a empresa vai dar, são outros 500. Né? Para nós que trabalhamos com as empresas do Simples,
é preocupante uma situação que está aí avizinhando. Com respeito ao salário maternidade. Uma empresa que tem dois empregados, sendo que uma seja do sexo feminino, e que vai entrar em licença maternidade, ela vai receber o salário normal todo mês. E esse salário vai ser descontado na guia. Ocorre que, com o E-Social e a DCTF Web, vai ser informado da DCTF Web. E na DCTF Web não está contemplando essa situação. Então, as empresas, os empresários vão ter que todo mês pagar e requerer a devolução. Então, eu acho que está na hora da gente lutar pelos nossos clientes. Porque, é sério, uma empresa que paga um salário de 1.500, tem só uma empregada, vai aí durante 4 meses desembolsar R$6.000. Desses aí, digamos que ela vai pagar nesses 4.000, R$1.000 de INSS. Então 5.000 vai ficar parado lá, que só Deus sabe quando eles vão devolver. Então eu até fiz um comentário sobre isso aqui, que o artigo 62, na hipótese da utilização do E-Social para apuração de contribuição, que se refere no artigo 2º e 3º da Lei 11.457 de 2007. Aqui a empresa pode deduzir, porém com o E-Social não vai ter condições. Eu fiz um estudo e passei para o deputado Vitor Hugo, que é líder do governo, e eu estou aguardando uma resposta. Mas eu acho que só eu passar é muito pouco. Eu acho que nós temos que analisar, nós temos que lutar, dar um diferencial para os nossos clientes, né? Então fica aí a sugestão para que nós façamos a análise e começamos a olhar para isso e lutar pelos nossos empresários. Encaminha o link que você fez, que aí todo mundo aproveita a cara. Zé Walter, isso aí foi abordado por ocasião da convenção. Isso. Você estava lá, né? Foi abordado foi isso que me levou a analisar isso. E a nível nacional já estão questionando, mas a gente pode questionar também. Isso aí já tá sendo questionado a nível de fórum do E-Social. Eu acredito também, se a DCTF Web não contemplar essa compensação aí, provavelmente vai ser igual a empregada doméstica, ela pode requerer para receber diretamente do INSS, né? Pode ser. Deixa eu falar, eu não sei se... Não, vamos ver. Eu não sei se eu estou confundindo ou se eu vou falar besteira, mas não tem um bloqueio que não pode mais compensar esses salário família, essa sobra de licença maternidade, tanto é que foi bloqueado isso? Não é por causa disso que na DCTF Web não permite? Você tem que pedir restituição? Não estou sabendo do bloqueio, não. Espera aí, só uma informação. Eu estive participando lá dia 5 de agosto, lá no Conselho Federal, o primeiro Fórum Nacional de Assuntos Tributários. E eu fui representante do CRC do Estado de Goiás e tratou do problema da extinção do E-Social e com a DCTF Web e a FD Reinf. Então, é notório de que todos nós já estamos sabendo que o governo quer uma extinção do E-Social. Ele não vai ser extinto, ele vai ter simplificado. Então, a base que tem dentro do E-Social que existe hoje, ela vai migrar para dentro da FD Reinf. E o que acontecia quando você tinha uma divergência no recolhimento do DARF com a informação que você tinha enviado pela DCTF Web, não é verdade? O governo criou, se você tiver uma atenção amanhã no teu escritório, entra num cliente seu lá, entra no ECAC, o governo criou um sistema que chama SISTAD, SISTAD. Para que é esse SISTAD? Esse SISTAD é para contemplar essa situação que você está falando aí agora. Que o Zé Walter falou a respeito, que até foi aventado na convenção de... O que ele está colocando é quando a licença maternidade supera, aí sim, sobra. Você vai ter que fazer o PERDECOMP. Aí você vai ter que pedir restituição pelo PERDECOMP.
Quando você vai receber, já é outra situação. Agora, quando for pela DCTF Web, via retificação de DARF, o recolhimento é maior ou recolhimento é menor, alguma contemplação assim, você vai ter que entrar dentro do sistema Sistad. Inclusive, nós já entramos lá no escritório lá para nós começar a entender ele, entendeu? Para ver que como é a operacionalização desse Sistad. Então, toda essa parte das empresas, vamos dizer assim, as empresas normais que estão fora do Simples Nacional, vai ter que trabalhar com esse Sistad. Agora, as empresas do Simples, pelo que eu senti nesse evento que eu estava no Federal, e que as empresas do Simples vão ter que ir para o Perdecomp. Certo? Agora, lá nesse dia tinha vários empresários do setor de informática que trabalharam, que desenvolveram o sistema do E-Social, eles são contra. Eles não querem que volte para trás essa situação do E-Social. Aí o governo, o que ele está fazendo? Mexe aqui, aí ele joga para frente. Aqui que o Samuel Kruger falou para nós, que a Receita Federal precisa de arrecadar. E ela precisa de ter a informação. Se não tiver informação, como é que o governo arrecada? Né? Ok, mais algum palpite aí? Não, daí? Pois é, Paulo, então você continua batalhando, viu, Paulo Mar? Continua batalhando no seu questionamento, junto com com o Rodrigo, e nós daqui vamos ver se a gente consegue fazer Espera, deixa o Carlos falar ali. Acabou. Só um comentário, só para você ver. Dia 28 de agosto, né, aquela conversa que o Everaldo teve com o Arnon aqui, eu perdi uma empresa de um salário mínimo, R$ 998, para um contadora, aliás, né? Ela vai fazer por 350, só porque o cara queria que eu tirasse nota para ele. Eu falei, rapaz, isso é prerrogativa sua dentro do seu estabelecimento. Não, mas eu arrumei uma contadora aí e tal, ela formou agora, tal, peguei o CRC dela, 18.519. Né? O meu é 7.445, mais do que o dobro do dela. Então, quer dizer, contadora nova. Certo? Então, esses meninos novos que estão entrando na contabilidade estão fazendo essa bagunça. Ela vai tirar a nota, vai cobrar R$ 350 e vai continuar. Viu como é que é? Então, eles estão fazendo isso. Infelizmente. Carlos. Ela vai pegar muito mais empresa. Carlos. Que ela está tirando nota para todo mundo. Carlos, mas nós não podemos generalizar que todos que estão entrando no mercado estão fazendo isso. Não é generalizar. Não podemos. Essa foi especificamente essa. Mais uma, né? Esse ano eu já perdi 3 empresas, Veraldo, justamente por causa disso, honorário. E eu vou trazer os contratos para você ver tudo assinado. Né? Felizmente está assim.